casa de Deus e tem toda a liberdade de glorificar seu nome, viu? Meus queridos irmãos, eu quero sequenciar e concluir hoje aqui a palavra que nós iniciamos na quarta-feira passada, falando dos 4 confrontos de Elias. E, como base, 1 Reis capítulo 18, e eu quero convidar a igreja para abrir a palavra de Deus nesse tema, nesse livro, 1 Reis capítulo 18, e ler alguns versículos que está aqui no capítulo, iniciando no capítulo de número 30, viu? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30, e nós vamos estar concluindo aqui hoje, em nome de Jesus, a palavra que nós iniciamos quarta-feira passada. Acho que é uma palavra importante, muito atual, precisa ser pregada, e nós temos que estar trazendo à mente do povo a respeito, de tantos males que ameaça o crescimento e a saúde espiritual da noiva do Cordeiro, da igreja. Verso 30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em volta do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração atrás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Eu disse aos irmãos que esse desafio do profeta Elias, ele vai muito além de uma simples demonstração de poder. Há quatro princípios aqui que Elias demonstra através da sua atitude. Primeiro, desmascarar os falsos deuses, porque os falsos deuses estavam predominando em Israel nos seus dias. Deuses feito e criado pela mente humana e feito pelas mãos do homem. Deuses que têm mão, mas não fala, têm olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, e diz que som nenhum pode sair da sua garganta. E Elias precisava mostrar para Israel, precisava mostrar para o povo de Deus, que só existe um Deus único e verdadeiro, e este é o Senhor dos Exércitos, o Deus dessa igreja. Você pode dizer amém?
Em segundo lugar, Elias precisava também desmascarar os falsos profetas. Pessoas que, em nome de Deus, tentam, através da religião, tirar proveito. E com isso não se importa de enganar o povo, de levar o povo a viver uma mentira, de arriscar a alma que Jesus tanto ama, sem nenhuma responsabilidade. Eram aqueles profetas. E Elias precisava mostrar que o que Jesus, escreveu muitos anos depois é uma realidade. Nem todos os que me dizem Senhor herdarão o reino de Deus. Nem todos que estão na igreja, que faz parte da membresia, que até faz parte do ministério, têm a sua salvação garantida. Amém, irmãos? E Elias precisava mostrar essa verdade, que existem os bons e existem os falsos. E cabe à igreja ter discernimento com relação a essa realidade. Então ele desmascara os falsos profetas. Aqui nesses versículos que eu li, está o terceiro confronto de Elias e o quarto. Primeiro confronto, dentro dessa sequência, ou terceiro confronto. Elias confrontou a falsa adoração. Amém? Elias precisava mostrar que existe uma adoração verdadeira e existe uma adoração falsa. Que existe um culto que Deus recebe e que existe culto que Deus não recebe. Existe culto que Deus desce e se manifesta no meio do povo. Existe culto que Deus não desce e não se manifesta no meio do povo. Os rituais do culto de Baal possuía uma certa semelhança com a adoração israelita. E é aqui que está o perigo, viu? É a similaridade que existe entre o certo e o verdadeiro, entre aquilo que é e aquilo que não é. E nós temos que ter esse discernimento, a similaridade. Se você perceber, quando Elias manda os profetas de Baal oferecer o sacrifício deles, eles fazem a mesma coisa que Elias fez. Eles ergueram um altar, eles colocaram lenha, colocaram novilho e oraram, e clamaram, e gritaram: Baal, Baal, responde-nos, Baal. Ó Baal, responde-nos por fogo, Baal, Mas não houve nenhum tipo de voz. O culto deles era semelhante ao culto de Israel. E isso é o que nós temos que ter, irmãos, como critério e muita atenção com relação a esta realidade. O perigo está aqui, pois havia altar, havia música, também havia sacrifício e havia oração. No entanto, Elias sabia que tudo aquilo era falso. Por mais que tivesse semelhança, o mais importante na adoração a Baal faltava. Existe um pormenor, um detalhe, que diferenciou a adoração de Baal com a adoração ao Deus de Elias. A adoração dos profetas de Baal com a adoração do profeta Elias. Havia muita similaridade, só uma coisa mostrou a diferença entre o verdadeiro culto, O que era, pastor? É que o culto de Baal não produzia fogo. E aqui eu parei quando eu escrevi esse detalhe. O culto, o ritual, o altar, a oferta, os louvores,
Era tudo similar. A diferença é que o culto de Baal não produzia fogo. E o fogo era a única coisa que fazia a diferença entre os dois cultos. Quem pode dizer amém? Era a única diferença entre os dois cultos. Faltava fogo na adoração ao Deus Baal. O fogo era o símbolo da autenticidade da oração, como também do poder e do juízo divino. Se você estiver em qualquer igreja, se você estiver em qualquer lugar, e você estiver em um momento de adoração, se na adoração não houver fogo de Deus, tem um trem errado na adoração. A verdadeira adoração é autenticada por fogo. Foi lido aqui, primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, e uma coisa eu preciso trazer à mente dos irmãos. Cristo parece que vai fazer algo completamente similar ao do profeta Elias. O dia da inauguração da igreja, havia uma celebração de adoração e culto em Jerusalém. Sacerdotes, escribas, fariseus, todos de várias nações, haviam chegado em Jerusalém naquele dia para aquela grande festa de adoração. Havia uma festa de sacrifício, de altar, de incenso, e os profetas estavam ali em volta, os sacerdotes ministravam e o povo jubilava. Irmãos, calcula-se que havia mais de 2 milhões de pessoas em Jerusalém no dia de Pentecoste, porque era uma festa muito significativa em Israel. E eles estavam celebrando. E os 120 discípulos vão para fora da cidade, para um lugar que a Bíblia chama de cenáculo, e começa um culto de louvor e adoração e oração. 10 dias de louvor, de oração e de adoração. No dia do ápice da festa de Jerusalém, Deus então resolve mandar fogo sobre aqueles 120 discípulos. E a Bíblia diz que línguas de fogo desceram sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e a glória de Deus encheu aquele cenáculo, de sorte que lá no templo de Jerusalém, o barulho de 120 crentes sobrepôs o barulho de 2 milhões de pessoas, e todo mundo esvaziou o templo de Jerusalém, e correram para o cenáculo, para ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá, era fogo de Deus autenticando a verdadeira adoração a Deus. Quanto tempo que a sua adoração não produz fogo? Quanto tempo que o seu culto não produz fogo? Quanto tempo que você vem para a igreja, canta, até dá glória a Deus quando alguém pede, louva, dá testemunho, prega, mas você não sente mais a essência do fogo queimando o teu interior. Nessa noite eu quero que Jesus mande fogo sobre esse lugar, se ainda existe sinceridade. E se o nosso culto é verdadeiro, vai haver fogo de Deus sobre a sua vida essa noite. O teste era provar que a verdadeira adoração produz fogo. O desafio para os profetas de Baal era clamar a Baal, pedindo que ele respondesse com fogo. E eles clamaram.
desde cedo até o meio-dia. 850 profetas, em volta de um altar em cima do monte, gritando: ó Baal, responde-nos por fogo e mostra que tu és Deus. E o povo está olhando. Baal, ó Baal, responde com fogo e mostra que tu é Deus. E o povo olhando. E Elias do lado, de braços cruzados. Eu disse aos irmãos que nesse culto não havia apenas um desafio de um profeta para 850. Havia um desafio do céu eterno e glorioso do nosso Deus contra as hortes infernais que gosta de enganar o povo de Deus. Naquele dia Deus subjugou o inferno inteiro e pôs o inferno inteiro para se dobrar, e nada puderam fazer, porque o único Deus que responde por fogo é aquele que está aqui essa noite. E eu creio nisso com todas as minhas forças. Eu creio nisso com toda a minha alma, que o Deus que responde por fogo é o Deus dessa igreja. E se o teu altar está em dias, está perfeito, e a lenha, a sacrifício e a sinceridade, não tem como esse altar não arder em brasa nesse lugar, para a glória do nome de Jesus. Clamaram. E em 1 Reis 18, por favor, acompanhe. Capítulo 18 de 1 Reis, verso 26 ao 29. Tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. Eles pularam em cima do altar, em cima do novilho. Ficaram em pé em cima da oferta. E sapateava: Baal! Desesperados. Sucedeu que ao meio-dia, Elias resolve tirar uma chacota. Diz assim: Elias zombava dele e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Primeiro, acusa os profetas de Baal de surdo. Grita mais alto, talvez ele está falando e vocês não ouvem. Mas não ouviu. Talvez ele está fazendo alguma coisa e ainda não escutou vocês. Talvez ele esteja viajando, tirou umas férias. Grita mais alto. E eles vão ao extremo. Olha o que diz a palavra de Deus. Ou intentou alguma viagem. Talvez esteja dormindo. Talvez Baal está dormindo. Teve um sono pesado. Talvez foi dormir tarde ontem e não está conseguindo acordar. Grita mais alto, né? E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com faca. Eles foram ao extremo, já que aquela oferta que eles colocou no altar parece que não estava sendo suficiente para Baal. Eles começaram a se retalhar os seus corpos e derramar sangue no chão, e manquejavam em volta do altar em um ritual macabro, dizendo: responde por fogo, responde por fogo, responde por fogo. Aleluia. Mas Baal não respondeu, né?
clamavam em altas vozes, retalhavam com facas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Meio-dia de adoração e oração e clamor, diante dos olhos de uma nação inteira. E eu gosto da convicção de Elias. Elias não estava com medo, Elias não esboça nenhuma dúvida, porque Elias conhecia o Deus verdadeiro que ele servia. Elias sabia exatamente quem é o seu Deus. O verdadeiro adorador tem esta convicção, ele sabe quem é o seu Deus. Exemplo disso é que muitos segmentos religiosos no mundo tentam produzir o fogo do avivamento, mas só conseguem fazer barulho e apresentar espetáculo. Inventam grandes eventos, chamam grandes celebridades, sim ou não? Divulgam na internet, espalha por toda a cidade o grande evento. Convida as mais poderosas bandas de músicas, com seus mais variados instrumentos, trazendo louvores que estão na moda. Gritam, pulam, sapateia, sua, vai embora cansado, mas não vê fogo de Deus sendo derramado nesses cultos. Não vê Deus autenticar a verdadeira adoração com fogo espiritual. Eu sou do tempo em que fogo de Deus sempre desceu na igreja para mostrar que Deus estava presente nas nossas reuniões. Eu nunca vi tanta frieza como eu vejo nos dias de hoje no meio dos crentes. Tanta incerteza, tanta insegurança, tanto medo, tanta dúvida. Mas a minha oração, enquanto eu vou ministrando essa mensagem, é que se eu sou servo de Deus verdadeiro, se Deus me chamou de verdade e eu conheço o verdadeiro Deus, seu coração vai começar a aquecer nessa noite. Um lampejo de labareda de fogo vai se acender dentro da tua alma, que essa noite não depende de mim, depende de você, da sua entrega, da sua convicção, da sua adoração. Fecha teus olhos, entra na mensagem, liga o teu pensamento na glória, porque alguns altares vai arder em fogo de Deus essa noite, porque aqui eu acredito que existe uma verdadeira adoração ao nosso Deus. E a falsa adoração tem que ser desmascarada. Não confunda, irmãos. Nosso Deus conhece o verdadeiro adorador e a verdadeira adoração. E em João 4:23 ele disse para a mulher samaritana, olha, ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Quer saber? Eu vou dizer uma coisa para você como louco. Deus está andando aqui nesse recinto essa noite, procurando um verdadeiro adorador.
dentro desse lugar. Cadê os verdadeiros adoradores do Pai? Deixa Deus te achar nesse lugar essa noite. Seramande calabachuri anderraia. Desde o momento da oração, do meu período de adoração nesse altar, já senti a presença de Deus e já fui renovado em línguas estranhas. Deixa eu dizer para você, o melhor dos sacrifícios está aqui. Jesus de Nazaré, o que é recebido em essência, e através desse sacrifício, deixa Ele colocar fogo no seu altar nessa noite. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Interessante que essa expressão aqui, ela é uma expressão que me chama sempre a atenção, irmãos. Quem costuma procurar as coisas sou eu, não Deus, porque tudo é de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus está procurando um verdadeiro adorador. Isso mostra que são poucos. Uma grande verdade é que a adoração verdadeira, ela não está alienada ao caráter ela não está alienada com os rituais do culto e muito menos com o valor da oferta. Não é a oferta mais grande. Por mais que se você tenha condição de dar muito mais do que qualquer irmão, você faz por amor, por gratidão e porque Deus tem suprido a sua casa. Mas nunca como alguém que veio aqui comprar um favor de Deus, porque oferta não compra favor de Deus. Como também o irmão aqui, que tem a menor das ofertas por causa da sua condição de dificuldade, você não deixará de ser aceito, porque a sua oferta é a menor. Não é o ritual do culto, não é a afinação do louvor. O David Carneiro, que está aqui, ele, eu acho que se era vivo, era bem bebezinho, no dia de um culto que teve em Cromínia, e foi a primeira festa que nós realizamos lá. Nesse dia, o irmão Marquinho foi consagrado a diácono da igreja. O Paulo Henrique, filho mais velho do irmão Marquinho, estava no colo da mãe. Foi quando eu conheci o Marquinho, jovem, magro, comprido, grandão, né? Assim do tamanho daquele menino que veio aqui, o seu primo, Lucas, assim mais ou menos da altura do Lucas. Aquele dia, eu saí de Piracanjuba com um hino que eu pensei assim: quando eu cantar esse hino, vai arrebentar a boca do balão. Porque eu tinha uma voz bonita, afinada, e o hino era tocha. E ainda por cima, na festa, tinha aquela dupla de Cromínia. Eu esqueci o nome dos meninos. Tinha uma dupla afinadíssima que canta demais, eu acho que canta até hoje. O Giovanni e o Avelino. Canta demais, menino de Deus. E aí, irmão, o Avelino e o Giovanni cantou 2 hinos. Os irmãos deu glória, mas ficou no glória. Eu cantei o hino que ia arrebentar. Os irmãos deu glória, mas ficou no glória. E aí o novo convertido, ex-homossexual, irmão Antônio, é Antônio, não é? Lá da fazenda, pediu para cantar o hino. Tinha poucos dias que ele tinha aceitado Jesus. Ele não sabe cantar nada, não tem afinação de nada, e ainda veio andando esse meio troncho.
E eu sentado no banco, eu disse, ai, 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 vai virar o quê? Eu cantei com a minha vozona. Não foi lá essas coisas? A Avelino e o Giovanni cantou de arrepiar. Não foi lá essas coisas? E ele pegou o microfone. Meus irmãos, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É assim ou não é, David? Tremendo. E gago. E eu fiquei doidinho para ele cantar para mim rir. E eu também era novo convertido, irmão. Tinha 5 meses de crente. E ele começou. Eram 100 ovelhas juntas no abrisco, tremendo a mão assim, ó. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. E ao invés da gente escutar a voz dele e a desafinação de irmão Antônio, a gente viu uma ovelha resgatada, feliz, grata, louvando o Deus que lhe resgatou. E ele começou a cantar, e um vento soprou naquele galpão, e o fogo do Espírito começou a derramar, e a glória pegou aquele lugar desde o altar até a porta. Ninguém mais deu conta de cantar, o pregador não deu conta de pregar, o fogo se acendeu naquele lugar, porque o verdadeiro adorador daquela noite era aquele homem simples, que tinha a melhor das ofertas em um caráter puro e verdadeiro diante de Deus. Eu nunca vi uma mensagem cantada mais poderosa do que aquela que ele cantou aquela noite. Não é o tamanho da oferta, não é a afinação da sua voz, não é arrancar sangue como os profetas de Baal e jogar no chão, é o caráter genuíno de um ofertante sincero que entra no santuário sabendo que Deus está presente para derramar a sua glória sobre ele. Recai, Sharamai, Tolamanda, Serebecai. Cadê aquele que trouxe uma oferta excelente, misturada com caráter sincero aqui essa noite? Levante a mão, receba da presença de Deus sobre a sua vida. Deus conhece o verdadeiro adorador, e Deus está à procura desses verdadeiros adoradores. E quando Deus acha um, irmão, o culto muda o aspecto espiritual, quando um verdadeiro adorador se manifesta na presença do Senhor. Não aceite sair daqui hoje sem sentir fogo de Deus sobre seu altar. Eu estou pedindo a Deus, chega de cultos vazios, chega de adoração sem essência, desapareça os talentos, que a nuvem nos cobre com a sua presença, e que Cristo apareça quando nós adorarmos aqui essa noite, porque quando Ele aparece, a glória de Deus se manifesta. Eu estou cansado de ir para determinados cultos e não receber nada. Eu estou cansado dos cultos de Baal, que clama, que grita, que faz de tudo e não há resposta e nem há voz. Peça ao Espírito Santo para falar nessa noite contigo. Diga para Ele, fala comigo, quebra a minha dureza de coração, rasga-me por dentro, mas me deixa sentir
que o Senhor ainda me ama e está comigo. Aleluia. Aleluia. Não é para a oferta que Deus olha, irmão. É para o ofertante. A oferta é só um detalhe. É para o seu coração, é para o seu caráter que o Senhor está olhando essa noite. Um dia 2 irmãos decidem oferecer em gratidão a Deus a primícia daquilo que Deus lhe deu. Eu já vi gente dizer que Deus rejeitou Caim porque Caim levou melancia, Caim levou abóbora, Caim levou chuchu, levou jiló. Deus não rejeitou Caim por causa do que ele colocou no altar. Deus rejeitou Caim por causa do coração com que ele veio adorar naquela manhã ou tarde, eu não sei. A Bíblia diz que Deus rejeitou Caim porque suas obras eram más. Porque Caim lá fora não dava testemunho de crente. Porque Caim só era crente na hora do culto. Lá fora, Caim não dava testemunho da sua fé. E Deus acompanha você, viu, irmão? Deus acompanha você, meu querido. Deus sabe como você é aqui e Deus sabe como você é lá fora. E Deus não se engana. E Deus não se ilude. Aleluia. Só vai pegar fogo se o ofertante for verdadeiro. Ela manda calabaceia. Então o que eu faço, pastor? Faz que nem Elias. Conserta o altar. Refaz ele essa noite. Remonta as pedras do teu altar. Vai orando enquanto eu digo, porque eu creio que essa noite Jesus pode batizar com o Espírito Santo dentro dessa reunião. E eu saí de casa pedindo isso para Deus. Quando você sentir que está ardendo o coração, quando você sentir que algo encheu o teu interior, não se prive da glória. Abre a boca, deixa o Espírito de Deus te batizar com línguas estranhas aqui essa noite. Glória. Existem 3 princípios na verdadeira adoração, os quais nós não podemos deixar de observar, segundo o que Elias nos apresenta. A primeira coisa, o primeiro princípio, é que a verdadeira adoração tem princípios históricos. Eu tenho muita birra com inovação. Eu não gosto de invencionice. Eu creio nos dons, creio na profecia, creio em revelação, creio que Deus revela mesmo, de verdade, eu creio. Eu já disse aos irmãos que parece que o único dom que Deus me confiou é isso que eu estou dando para vocês aqui hoje, ministério da palavra. Já pedi para Deus me revelar, já pedi para profetizar, isso acontece esporádico. Eu não sei porque Jesus não me deu, mas deu para alguém aqui essa noite. Alguém aqui tem, e eu creio. E pode dar para alguém, se você crer.
Você pode sair daqui um profeta hoje. Afinal de contas, estamos lidando com coisas espirituais. E os que é espiritual está sendo manifestado aqui, derramado aqui hoje. Irmãos, eu vou falar aqui. É como se o Espírito Santo estivesse com uma bandeja e dizendo assim: o que você quer hoje? Escolhe. Quer visão? Quer profecia? Quer revelação? Quer interpretação de línguas? Quer variedade de língua? Quer falar várias línguas estranhas? Quer autoridade para expulsar demônio? O que você quer aqui essa noite? Tem um altar fumegando nesse lugar, e a presença de Deus está aqui. Princípio histórico. Nós vivemos uma geração audaciosa que está tentando invalidar os princípios estabelecidos por nossos pais e criando inovações na igreja, pensando que isso está agradando a Deus. Olha como Elias começa a sua adoração. Ele olha para o céu e diz: Deus de Abraão, lá atrás, aonde Deus começou a nação de Israel, ele vai no princípio de onde Deus começou. Deus de Abraão é o Deus da promessa, Deus de Isaac, o Deus da provisão, Deus de Jacó, o Deus da transformação. Ele busca na história os princípios de uma adoração. Eu não preciso arranjar nada, eu não preciso inventar nada, eu não preciso criar estratégias. Nós precisamos é voltar ao princípio da verdadeira adoração. Alguém lá atrás nos ensinou certo. Alguém lá atrás estabeleceu um princípio. Isso não pode ser mudado hoje. Se não está havendo fogo, não mude a forma de adorar. Conserte o altar. Se não está havendo fogo, conserte sua vida. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Não é o Deus de Elias, não é o Deus dos pais de Elias, é o Deus da história. Nosso Deus não é de hoje, nosso Deus é de ontem, como disse Jó. Nosso Deus começa lá atrás, estabelecendo princípios, os quais não devem ser mudados. Não mude os princípios de Deus, não mude nunca, jamais. Tem coisa que eu não deixo acontecer na igreja, sim ou não? Sim ou não? Sou cri-cri. Pastor, mas todo mundo faz, mas eu não. Por quê, pastor? Porque eu aprendi lá atrás que não precisava. Eu aprendi lá atrás que eu não preciso inventar. Eu preciso é consertar. Elias não inventou, Elias consertou. E quando se conserta o altar, a proporção do resultado é tão escabroso, que Elias faz uma coisa inusitada. Aquilo não é inovação, é preparo. Elias coloca as pedras em cima, e ele pega 12 pedras, todas está simbolizando uma tribo de Israel, pela qual Deus montou toda a revelação divina, e todo o plano salvífico, através das 12 tribos. Ele coloca as 12 tribos como testemunha. E observa, Elias está no reino do norte. As 12 tribos estavam divididas, mas Elias sabia que para a adoração ser válida, ele tinha que unir tudo novamente. E ele reúne em um símbolo do altar
todo Israel. E ele pega as 3 testemunhas mais poderosas daquilo que ele estava fazendo: Abraão, Isaque e Jacó. E ele coloca a lenha, e ele coloca o novilho dividido em cima da lenha, e ele manda fazer um rego em volta do altar bem grande, e o povo olhando. E ele pega e derrama água sobre o holocausto, que moe a lenha, que moe as pedras e que vai enchendo o rego. E o povo diz: se ele quer pedir fogo no altar, por que está colocando água? Aleluia! Porque a água simboliza aquebrantamento, aceitação, rendição. Você chega aqui essa noite, aquebranta-te, sai do teu eu, do teu ego, da tua razão, e se aquebranta diante daquele que pode todas as coisas. Aleluia! E derrama diante dele lágrimas, diante de Deus essa noite. E pode ficar tranquilo que se esses princípios forem efetuados em sua vida, vai haver fogo no altar. Elias tem como princípio a história. Em segundo lugar, Elias tem que ter como representante um verdadeiro servo de Deus. Ele diz: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Agora, quem era Baal? Quem foram os fundadores de Baal? Quem criou a religião de Baal? Mas Elias sabe de onde Deus escolheu para que Israel fosse levantado. Ele diz: Senhor, tudo que eu fiz é porque sou teu servo. Eu sirvo o Senhor. E tu, eu estou parafraseando, me conhece. Deus te conhece? Deus te conhece? Pastor, e tem alguém que Deus não conhece? Tem. Um dia, 5 virgens loucas bateu na porta para o noivo abrir. E a voz da porta disse: não vos conheço. Tem crente que Deus não conhece. Alguém vai dizer: profetizei no teu nome, Senhor. Fiz maravilhas no teu nome, Senhor. Senhor, no teu nome, Senhor, nós curamos enfermos, Senhor. E lá no texto diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas tem crente que Deus conhece. E quando ele levanta a voz, o céu se abre. E Deus diz: aquele eu conheço. Eu sei quem é ele. Aquele eu conheço. Deus te conhece. Se apresente a Deus em oração aqui essa noite. Aleluia. Se apresente diante de Deus. Deixa eu ver o resultado. Eu sou o teu servo. Isso mostra a autenticidade de quem se dirige a Deus em oração. Deus conhece os verdadeiros adoradores e jamais aceita aqueles que não são servos verdadeiros de Deus. Eu gosto de 2 Timóteo capítulo 2 e verso 19, quando Paulo diz assim: todavia, o fundamento de Deus é firme, tendo este selo. Todavia, o fundamento de Deus é firme,
tendo este selo. Vocês podem concluir aí essa frase? Está escrito aqui? Não está não? Coloca para mim, por favor, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 19. Eu vou falar e você complementa, tá bom? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Continue. Para. O fundamento de Deus se firma naqueles que Deus conhece, os quais são dele. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E o terceiro princípio, a adoração precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Eu estou pegando aqui princípios da oração de Elias. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu sou o teu servo. E outra, não fiz nada disso se não fosse pela tua palavra. Outro princípio, a adoração verdadeira tem que ter como base fundamental a palavra de Deus. Não é o que eu acho, é o que está escrito. Eu aprendi a ter pirraça de crente que diz eu acho. Ah, mas eu penso. Ah, mas eu acho. Ah, mas eu penso. Vai ler Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Aqui dentro não cabe o que eu penso e nem o que você pensa. Aqui dentro cabe o que está escrito. Por causa do tal do achismo, que a igreja está perdendo a sua autenticidade. Pessoas malignas que querem apoiar suas vaidades em cima de mentira. Elias disse, eu fiz isso aqui por causa da tua palavra. Isso é a oração de Elias. Aí ele disse, responde por fogo, Senhor, e mostra para esse povo que não há Deus em Israel a não ser o Senhor. Responde. E a Bíblia diz que Elias termina de orar e desce fogo de Deus do céu diante daquela nação inteira, queima a carne, queima a lenha, lambe a água, e o povo cai com a cara no chão, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A adoração verdadeira produz fogo. Quem está adorando aqui essa noite? A adoração verdadeira produz fogo. Adore a Deus por um minuto. Deixa eu ver se o teu altar vai ser incendiado nessa igreja aqui essa noite. Se desprende, fecha os olhos, para de olhar para mim, olha para a glória. Aleluia. Deixa Deus queimar a tua oferta. Deixa Deus incendiar a tua vida. Deixa Deus mostrar na tua vida que só Ele é Deus. Glória. Ei, cai de choramanda labacoba chuia. Tire um pouco de oração agora. Tire um minuto de oração. Fecha seus olhos. Não tenho pressa de terminar. Fecha seus olhos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó,
somos os teus servos e estamos aqui para cumprir a tua palavra. Então derrama fogo sobre esses altares que aqui estão e mostra que não há Deus além de ti, que o Senhor conhece quem te adora de verdade, que o Senhor sabe quem tem uma vida reta, que o Senhor sabe quem te serve por devoção, e que essa oferta que foi trazida, ela está recheada de um caráter sincero nesse lugar, e responde por fogo na nossa vida, e cai charamanda labaceia, e renova o teu povo aqui essa noite, renova a tua igreja essa noite. Glória a Jesus. A verdadeira adoração não se manifesta com aplausos, se revela com fogo. Um dia alguém disse assim para mim: pastor, por que vocês lá na Assembleia de Deus do Veiga Jardim não batem palma para Jesus? Eu falei: porque palma é pobre. É pecado bater palma para Jesus? Falei: não, só é pobre. Por quê, pastor? Porque você bate palma para o político, porque você bate palma para o artista, porque você bate palma para o palhaço. E o Salmo 47 diz: aplaudi com as mãos todos os povos, ponto vírgula. O que a Bíblia está dizendo ali? A quem fazer uma boa apresentação, dê aplauso. O versículo termina assim: louvai a Deus com voz de triunfo. É muito mais rico você levantar a mão e dizer: glória a Deus. Aplauso é para os homens, para o Senhor é voz de triunfo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, porque assim canta os anjos que estão na glória. Quem ainda tem glória a Deus para dar? Deixa eu ver seu glória a Deus aqui. Quem ainda tem aleluia? Deixa eu ver você dar aleluia a Jesus. Pastor, era 2, fiquei só num. Se eu ver que eu dou conta, quarta que vem eu termino a quarta. Porque a quarta é importantíssima para nós, principalmente para os dias em que nós estamos vivendo. Principalmente para os dias de hoje, que estamos passando por um momento sensível e melindroso na obra de Deus. Mas fica com essa palavra essa noite. Restaure o seu altar. Restaure a sua verdadeira adoração. Venha para o culto, não como se fosse um fardo no final do dia que você tem que vir, porque senão o pastor fica triste ou alguém vai te criticar. Venha, porque é a oportunidade de Deus te usar na igreja e edificar alguém através dos dons espirituais. Venha para o culto dizendo: me usa, Jesus, me usa, Jesus, me usa, Jesus, e Deus vai te usar. Pastor, e se alguém não aceitar? Problema de quem não aceitar. E se alguém duvidar? Problema de quem duvidar. O Elias de Deus conhece o seu Deus e sabe quando ele fala de verdade. E eu tenho certeza que Deus falou poderosamente essa noite nos vossos corações.
Põe a mão no coração e diga: Senhor Jesus, faça de mim um adorador por excelência. Deus abençoe a amada igreja. Vamos ouvir